vamos falar como ter de fato produtividade no nosso dia a dia, tá? E também é importante esclarecer, gente, que a palavra produtividade vem de produto, né? Que no latim significa avançar, fazer. Não significa que eu não vou parar de fazer. Eu vou ser um fazedor constante que não tenho nem parada nem para respirar. Porque o fazedor, ele se cansa também. E aí o nível da produtividade cai de qualidade. Que tipo de pessoa você é? Produtivo ou improdutivo? Então é sobre isso que a gente vai estar falando. E mais ainda, tá? Convida as pessoas aí para fazer parte. Boa noite, Júlio, Edinho, Milena, Maria. Muito boa noite. Vamos falar sobre... Já começamos a falar sobre produtividade. Lembrando, gente, que não se nasce produtivo. Torna-se, decide-se ser produtivo. Então, assim, tá nas nossas mãos qual é o caminho nesse sentido que eu vou trilhar. É claro que existem vários limitadores nesse percurso, mas nós vamos entender um pouquinho de produtividade, vamos falar do que tem nos limitado. Fechado? Então, vou deixar justamente... Boa noite, Edinho. Vou deixar os comentários ligados, atentos para você fazer perguntas, para você tirar dúvidas. E o que a gente não conseguir resolver tudo hoje, a gente traz amanhã, porque a gente vai continuar nesse conteúdo que é uma demanda muito grande das pessoas. Muitas pessoas têm me procurado, Nisandra, eu não sei mais o que eu faço, né? Eu estou me sentindo muito pouco produtivo, eu estou me sentindo com muitas dificuldades, e isso me deixa muito chateado. E acaba que eu não consigo obter resultados que eu espero. Você sente isso também? Hein? Olha só o Bruno. Bruno, você é uma pessoa produtiva? Conta aí pra gente. É uma pessoa que ao final do seu dia sente-se feliz porque realmente conseguiu fazer aquilo que você se propôs? Eu não vou responder, eu tenho a minha noção sobre o Bruno, viu, gente? E você, Priscila, Clícia, qual é o sentimento que você tem em relação a isso, tá? Então faz muita diferença você olhar para você e já se responder. Agora, é um olhar, gente, é um olhar para ver o teu resultado, não é um olhar só de crítica. Porque tem pessoas que se criticam tanto que mesmo que faça, parece que jamais reconhece, reconhece que está fazendo alguma coisa. Que tipo de pessoa você é? Gente, está todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Faz o legal para eu entender que eu posso continuar aí falando desse assunto incrível. Olha a Sandra, muito boa noite, Sandrinha. Prazer em estar com você aqui. Bom, é muito interessante a gente entender que eu tenho que ter plena consciência, tá? Porque eu sou responsável pelas tarefas que me são confiadas. Então, e aí? Bom, o Edinho tá falando que tá me ouvindo bem e tá me vendo bem. Perfeito, que a internet ela dá aquela oscilação e às vezes a gente fica meio chateado. Então, a pergunta que eu falo de produtividade é fazer tudo aquilo que você se propôs da melhor forma possível, com qualidade, tá? Então, assim, ser produtiva é realmente uma decisão, porque senão você vai se auto-sabotar e deixar para amanhã. E olha aí a Noemi falando que tem conseguido ser produtiva. E como é que eu faço isso? É quando eu tenho que fazer algumas metas. No meu caso específico, como eu sou uma pessoa que gosto, tenho de fazer uma coisa, fazer outra, eu preciso me focar. Então, o foco, ele é fundamental para quem quer ser produtivo. Ei, Rosana, muito boa noite. Como é que eu vou fazer então para me focar? É justamente, lembrando, gente, que foco é algo que a gente tem que ter consciência que eu não consigo fazer com qualidade, com a mesma qualidade, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que direcionar minhas atividades, começar e terminar, para que eu sinta resultado pelo meu trabalho. Então faz muita diferença você definir o que é que você quer, tá? Então, assim, que quando eu foco naquilo realmente que é importante, aí eu concluo, mudo de ação e lembrar que eu tenho que ter persistência para isso, não é mesmo, Noeli? Então, isso dá muita diferença, tá?
tá? E eu tô recebendo muito coraçãozinho, feliz da vida. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, produtividade, né? Anotei aqui, fiz um material para compartilhar com vocês. Fala que vem da palavra de productus, que é produzir, fazer avançar, ok? Então isso vai fazer muita diferença. E aí, para algumas pessoas que têm facilidade em se distrair, como eu tenho que anotar tudo, eu tenho que agendar qual vai ser o meu objetivo do dia. Você faz isso? Quem faz assim, anota. E aí, Marcelo, prazer estar com você. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos perder em tantas atividades, tá? Então, assim, é muito, muito interessante que eu precise anotar. Então, o Léo está compartilhando aqui com a gente que pós-pandemia ele ficou com mais dificuldade de focar nos objetivos, né? Realmente, a gente sabe que o Covid deixou algumas sequelas que têm pesado muito sobre as pessoas. Então, mais do que nunca, eu preciso procurar métodos expressivos para que funcione. Uma das coisas é a anotação, viu, Léo? É justamente pegar, então o que eu faço? Eu tenho aqui, vou dar um exemplo, eu pego o dia e eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Por quê? E eu vou dando ok. Cada hora, no final do dia que eu dou ok pelo que eu realizei, o que acontece? Dá uma paz muito grande. E é essa paz que nos faz ficar felizes e nos sentir realizadores. E se eu realizo, eu mando essa mensagem para o meu cérebro e aí a coisa acontece muito, muito melhor, tá? Então, gratidão aí o professor Léo, a Noemi está dizendo, a Pri que está com a gente, tem nos acompanhado, a Eslane que está entrando, porque nessa jornada a gente acaba conhecendo. E vocês vão ver que para a produtividade, de fato, ela tomar uma proporção na nossa vida, a gente tem que estar perto, ao redor de pessoas que têm objetivos comuns ao nosso. Então, por exemplo, se você hoje tem amizades, tem um ambiente em que as pessoas são mais lentas, as pessoas gostam, mas elas dão foco diferente daquilo que você acredita, tenha certeza que você pode se perder com mais facilidade, porque o ambiente, com certeza, ele tem um peso sobre o teu resultado, tá? Então, a pergunta que eu faço, olha só o que a gente está falando. Você anota, você faz uma descrição do seu dia, né? Outra coisa, qual é o teu ecossistema? Ele faz completa e total diferença sobre a tua produtividade. É isso que a Noemi está falando. Faz total diferença. Então, com quem eu me relaciono? Ah, Lisandra, quer dizer que eu tenho que me relacionar só com pessoas muito ativas que correm feito loucos? Não. Eu tenho que me relacionar com todo mundo, mas eu preciso ficar atenta, ter admiração por aquelas pessoas que de alguma forma elas agregam dentro do meu objetivo, tá? Então é estar no mesmo propósito, é isso aí, Noemi. Nós estamos no mesmo propósito. Isso nos faz ter mais produtividade. Fechado? Ei, Valéria, muito boa noite, minha linda, que hoje é uma pessoa extremamente mais produtiva, tá? Porque a Valéria conseguiu entender qual é que é necessário você listar, decidir e fazer. E faz muita diferença, gente. O que acontece? Quando você, um dos alvos da produtividade chama-se autoestima. Quando você tá com a sua autoestima baixa, você tende a se sabotar sendo mais improdutivo. Faz sentido para vocês? Então, se a minha autoestima estiver baixa, o que acontece? Eu não realizo. Porque eu me saboto para que aquela situação que é desagradável, me faz me sentir pior ainda, aconteça, para confirmar os meus sentimentos. Então, vocês estão percebendo que a nossa emoção acaba entrando novamente na nossa produtividade? Vamos lá, vamos aprender mais. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Então, assim, existem pessoas que conseguem maximizar o tempo. E tem pessoas que têm a mesma 24 horas, que é para mim, é para você, não conseguem agir. Então, o dia fica mais lento porque essa pessoa se perde com as distrações. Quais são as principais distrações que têm acontecido, gente? As distrações é tudo aquilo
que de alguma forma não tem a importância adequada para o teu objetivo. Então tem pessoas, muitos de nós, e eu mesma me policio, às vezes gasta muito tempo desnecessário em redes sociais, olhando TikTok, por exemplo, que não necessariamente vai agregar a tua vida. Olhando alguma outra atividade, que não necessariamente vai agregar a tua vida, querendo saber como está a vida de tal artista ou outro artista. E isso não vai agregar a tua vida. Então é muito importante, primeiramente, você ter claro qual é o seu objetivo, para poder a coisa funcionar. Ei, Fatinha, diretamente de Portugal, que honra, Fátima. Muito obrigada por estar fazendo parte aí desse nosso encontro, desse momento, certo? Então é muito importante a gente entender que a nossa produtividade, e a Fátima sabe muito que é bem isso, ela tem, mesmo que a gente tenha passado por algum desgaste, como o professor Léo colocou, faz muita diferença eu entender que o meu cérebro ele também tem a neuroplasticidade neural, que é essa capacidade de rever comportamentos, pensamentos para formar novos hábitos, viu, professor Léo? Agora, em muitos casos, eu preciso também para a produtividade fazer o quê? De repente, alimentar, além do meu cérebro com bons pensamentos, buscar as próprias vitaminas, a B12, a vitamina D, a vitamina E, porque o cansaço, o desgaste, eles acabam diminuindo também a minha capacidade, meu ânimo para produzir, tá? Então, assim, faz muita diferença a gente tá alinhado nessa produtividade. Rosana, muito boa noite, muito obrigada por estar com a gente aqui. Rosana, que é uma pastoreia lindamente as pessoas, levando a palavra, e é uma empresária de alto nível, que tem buscado conhecimento constante. Essa é a diferença que eu tenho. Às vezes a pessoa produtiva, ela tem que primeiro definir, buscar o contato, saber listar o que para ela realmente vai fazer diferença. Fechado? Né, Cris? Aí sim a coisa vai funcionar. Então, vamos lá. Será que eu não estou precisando? Você não tem ficado dormido demais, estado muito sonolento? Ou você não se sente muito cansado, desanimado? Nós sabemos que também são sequelas. Algumas pessoas colocaram, olha, gente, é sequela do Covid, ok. Mas existe sim, e a Fátima tá aí que pode contribuir. Você buscar justamente compostos, com nutricionistas, a Dani tá aí, sabe muito bem disso, com profissionais, no caso, a mulher é interessante buscar com a própria ginecologista, fazer uma análise completa do seu estado físico para verificar qual é a vitamina, qual é o hormônio, qual é a ação que você pode colocar para melhorar o seu ânimo e refletir na sua produtividade. Tá bom? Então isso faz muita diferença. Obrigada, Ivana! É isso mesmo. Mais um dia de aprendizado. Obrigada por estar conosco, tá bom? Então, assim, tem uma frase que eu sempre gosto de falar, é que eu tenho o que eu, hoje, o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Então, vamos anotar? Caneta e papel para anotar algumas orientações, tá? Para você trazer a consciência do que tá te gerando baixa produtividade. Fechado? Então vamos anotar. Primeiro, você vai escrever numa folha, anota aí, gente, escrever numa folha uma lista de atitudes que você desenvolve no seu dia a dia que impossibilitam você de ser mais produtivo. Você tem consciência, então você faz uma programação. Olha, às 7 horas eu vou fazer uma caminhada, ou às 6 horas, às 7 horas eu vou tomar o meu café, das 8 até as 12 eu vou estar no meu trabalho fazendo alguma atividade, no meu horário de almoço eu vou tirar um tempo para ligar para alguém, vou aproveitar e ler um livro, o que você anotou, tá? E principalmente, aí você começa a perceber o que está te tirando desse teu rumo. É isso. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Então, anota aí. Primeiro você vai listar essas atitudes. Obrigada aí, Thalita. Anota aí pra mim. Listar as atitudes que você percebe que impossibilitam você de ser mais produtivo. Será que são as redes sociais, né? Será que às vezes é dormir demais? Ok? Será que você tem assistido séries, muitos filmes até tarde?
e aí acontece que você já fica mais cansado. Será que é dormir, né? Ter uma noite mal dormida que faz que o teu ânimo, o teu foco fique mais disperso? O que está acontecendo? Anota aí, tá? Para poder, de fato, você conseguir ser mais produtivo. Uma outra coisa, o que eu faço para me ajudar? Aquilo que eu falei, um papelzinho com uma agenda, uma listinha, um planner, tem que ter. Isso vai melhorar, principalmente para nós, viu, Noemi, que somos mais agitadas, que gostamos de conversar. Até a conversa que eu vou ter com uma ou outra pessoa, eu tenho que ficar atenta. Será que eu não estou gastando muito tempo falando com alguém, às vezes um assunto que não vai resolver? Se hoje a minha meta era produzir tal coisa, fazer tantos contatos, será que isso não está me atrapalhando? Então é muito, muito, muito importante. Então essa listagem te ajuda sim a ser um pouco mais produtivo, tá? Lembrando que eu até recebi umas perguntinhas de uma pessoa que está sempre nos acompanhando, que é a Suzete. Ela disse: eu não me sinto improdutiva. Presta atenção. A minha produtividade ou improdutividade é movida pelas minhas motivações. O que é que tem movido você? Buscar mais alguns resultados? Ou de verdade o que tem te movido a não, sabe? Eu não tenho ânimo para nada. Eu não tenho meta para nada. E isso vai ter um efeito muito grande. Licença aqui, gente. Um efeito muito grande sobre os teus resultados. Então, as tuas motivações, elas também vão te levar a ser mais ou menos produtivo, certo? Então, a minha dica, Marcilene, obrigada, que bom que você está aqui com a gente. A minha dica não, né? Porque dica é algo que não passa. A minha orientação que eu vou deixar aqui para vocês é, de verdade, aquilo que é o meu objetivo é algo que vai me fazer bem? Porque, gente, eu não vou mentir para vocês não. Na época que eu estava fazendo meu TCC, deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui. Eu não estava a fim de ler, mas eu tinha um objetivo. Então, o que eu fazia? Eu pegava o livro, olhava para ele e dizia assim: olha, é você que vai me levar à conclusão de algo que eu quero. Eu vou te ler sim, é importante. Hoje eu vou ler 5 páginas, mas eu vou ler. Ou eu vou ouvir em audiobook. Então, assim, eu não deixava. Ao final, eu começava a ficar o quê? Mais feliz. Porque eu tinha conseguido concluir algum objetivo. Então, a mensagem que vai para o teu cérebro é que você tem capacidade para fazer aquilo. Por menor que seja, você não precisa buscar um grande desafio. Você precisa começar a mobilizar desafios que para você é difícil para acontecer. Ai, Lisandra, mas eu não gosto eu tenho que conversar com fulano, mas eu não gosto. Aí você tem que ver quais são as motivações, qual é o resultado que essa ação vai me dar. Porque o nosso cérebro, gente, ele gasta muita energia. Do nosso corpo, ele gasta mais de 20% de energia, ou seja, ele vai buscar atividades que ele consuma menos energia, porque ele gosta de ter a energia armazenada, gasta até mais que o coração. Então a pergunta é, eu preciso ir falando para mim, comunicando que aquela atividade ela é necessária para os meus resultados, para uma meta que vai me levar a algo muito melhor. Então eu tenho que passar isso, porque isso vai fazer muita diferença para eu continuar me mantendo com a consistência naquele objetivo, certo? Então a pergunta é, hoje, o que você faz tem te movido? Né? Eu tava aí com o Bruno, tava aí com a gente, e aí o Bruno tá mobilizando, ele disse: Lisandra, eu tô criando produto, eu tô buscando, ele já tá buscando alimentação que ele vai lançar na parte de congelamento, projetos grandiosos. E ele sente prazer nisso. Então ele faz uma lista, ele decide o que ele vai fazer. Ou seja, você fica mais ou menos produtivo de acordo com aquilo que te motiva. Se isso é importante, mas você ainda não conseguiu acreditar, você precisa mudar a sua comunicação. Porque na hora que eu pego para fazer,
se eu olho, se eu encaro, se eu falo com má vontade, a tendência é me dar sono, dar vontade de olhar o celular. Até uma coisa interessante, viu? Na hora que você estiver fazendo uma ação, tem uma técnica chamada Pomodoro. Vocês podem descer, é um aplicativo, você entra chamada Pomodoro e nele tem fases. Então coloca realizar 10 minutos, aí você lê 10 minutos, ou lê 20 minutos, ou trabalha 20 minutos, e aí ele dá 5 minutos para você fazer uma pausa, para tomar uma água, para olhar um celular, seja para o que for. E ele vai aumentando e isso vai criando um condicionamento para o teu cérebro para entender que naquele momento você precisa focar naquilo. Eu achei fantástico e hoje eu tenho usado bastante, porque você também precisa dar uma paradinha de vez em quando até para respirar e fazer sentido, ok? Ei, Mercília, boa noite, muito obrigada. A Mercília tá sempre com a gente e pensa uma mulher focada, isso é fantástico, tá bom? Então, é muito interessante que tornar-se mais produtivo está ligado diretamente aquilo que você assume como compromisso. Mas compromisso não é para o outro, tá, gente? É compromisso para você. Com o que é que você está realmente comprometido? Ah, eu quero melhorar minha condição financeira. Para isso eu vou precisar me dedicar mais tempo. Então eu, no caso, eu disse, meu Deus, daqui a 2 semanas eu vou estar ministrando cursos. E é normalmente no final de semana que eu trabalho a divulgação, que eu busco mais falar da palavra de Deus com as pessoas. Então, se eu não consigo, então eu vou me estruturar para adiantar isso, para fazer nesse final de semana que eu estou mais livre, então eu vou pregar. Então, assim, na verdade, é aquela disposição para você entender que você precisa ter uma sequência de ações, né? É o Milagre do Amanhã, tem um livro chamado Milagre do Amanhã que realmente fala sobre isso, viu, Noemi? Eu também tenho, que é justamente você aproveitar o seu tempo com efetividade. E uma orientação, inclusive, que a gente recebe e que eu fiz e que fez muito sentido, gente, eu sempre dormi com o celular perto de mim. Aí o que acontecia? Quando eu acordava, eu pegava o celular e começava a ver alguma coisa. Resultado, quando eu me deparava, eu não fazia uns exercícios matinais necessários, tinha perdido um tempão, meia hora, 1 hora olhando o celular. Então hoje eu deixo ele num outro quarto, eu entendo que eu preciso levantar, acordar, fazer um ritual, fazer minha oração, cumprimentar meu marido, tomar, aí sim que eu vou pegar esse celular. Isso faz muita diferença, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender. Lembrando que na minha vida eu posso agir como um termômetro ou como um termostato. O que significa isso, Nisandra? Um termômetro tô ali, não mudo nada. Tô vendo que a coisa não tá boa, que a coisa tá boa, tá desse jeito, eu não vou mudar. Mas o termostato, se tá muito frio ou se tá muito quente, ele consegue trabalhar a temperatura do ambiente. Então a pergunta é, a minha produtividade está ligada direto à minha motivação, mas eu tenho me movido para fazer mudanças ou não? Ou aqui tem algo mais pesado, mais negativo me puxando, né? Olha a Suzete entrando, a gente está falando exatamente sobre isso, tá? Então a minha produtividade ela é movida pelas minhas motivações, viu, Suzete? Então aquilo que eu não realizo é porque não necessariamente é uma motivação. Porque se realmente for, eu vou trabalhar para virar um hábito. Gente, hábito não se vira de uma hora para outra. É uma repetição, é um treino. Treine até se tornar. Gente, o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver, olha aqui o tempo, a gente só tem mais um pouquinho de tempo. É muito importante a gente ficar atento. Agora, tem uma coisa que o meu cérebro adora. Ele gosta de ser o quê? Desafiado. Ei, Claudinha, boa noite. Ele gosta de ser desafiado. Então, como é que eu faço? Quando você fala para você, hoje, olha, hoje, somente hoje, eu quero realizar isso aqui, eu sei que eu vou conseguir. Será que eu... Não, eu vou anotar aqui na minha lista que hoje isso aqui está no meu planejamento. Gente, é incrível. O quanto que o teu cérebro ele tem mais energia para fazer. E na hora que você se desafia, você ainda promete para você, olha, eu conseguindo isso aqui, olha, eu vou fazer tal coisa. Então, isso mobiliza muito, muito alguma coisa dentro de você. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito
o teu desenvolvimento, porque você se conhece e sabe aquilo que te puxa para baixo ou te eleva, né? Então é muito importante a gente estar muito atento a isso, certo? Ei, Silva, muito obrigada por estar aqui com a gente também, muita gente linda entrando. É esse desafio, Suzete, é que nos mobiliza. Então, na hora que a gente olha qual é o desafio que eu tenho para mim esta semana? O meu desafio desta semana é fazer uma caminhada todos os dias. O meu desafio dessa semana é fazer sim, tirar só uma hora para organizar minha casa e tal a tal hora eu vou cuidar de um outro trabalho, né? Então, o meu 1%, certo? É todo dia eu decido que esse 1% que eu posso fazer de melhor. Mas aí é um desafio. Quando você desafia a sua mente, você coloca energia com você mesmo, você tem muito mais ânimo, muito mais fôlego de seguir, certo? E olha uma coisa que eu falei logo no começo para os que estão entrando, a gente está falando sobre produtividade, viu, gente? Que a produtividade, ela é maximizada quando o seu ambiente, ele corresponde às tuas metas. Quando o teu ambiente ele está com pessoas que também são pessoas que almejam, têm sonhos. Quando ele está no teu ambiente, são pessoas que também acreditam que é possível. Quando você está, por exemplo, numa empresa que todo mundo só reclama, fala mal daquele lugar, aquela carga negativa, ela puxa a tua produtividade, a tua energia interna para baixo e acaba podendo reduzir a tua produtividade. Tá? Então é muito importante você verificar isso também. Mas Lisandra, como é que eu faço? Meus amigos são assim, meus colegas são assim do trabalho, eu não tenho como fazer. Aí a gente fala da blindagem, tá? Que eu vou já, hoje eu acho que não vai dar tempo, amanhã eu vou fazer uma live falando, eu vou já me organizar aqui para falar sobre autossabotagem, tá, gente? É muito, muito, muito importante, porque a autossabotagem, ela vem para nos tirar de tento, tá? Ela é um completo inimigo da produtividade. E como é que eu vejo os tipos de autossabotagem? Vitimização, culpabilidade, medo, estresse ou frustração, desmotivação e sentimentos de vingança. Esses tipos de autossabotagem, eles te tiram muito a tua produtividade. E aí, uma coisa que a gente trabalha muito, e eu vou aproveitar para conversar com vocês, é a autorresponsabilidade. Quando está muito claro que você vai ter que definir qual é o papel que você quer estar, de verdade, você dá um giro, é uma chave para a tua vida. Então, muitas vezes, o que é que acontece com a gente? Quando a minha estima está baixa, a minha autossabotagem cresce e a minha produtividade baixa, ok? Então, eu começo a assumir esse papel de vítima e você nem percebe, eu chamo até de vítima sofredora. A Sara tá aí, ela sabe muito bem que a gente falou sobre isso no nosso encontro de sábado, nosso treinamento Mentalidade Vencedora. Então, é muito importante eu ficar atento qual é o meu papel que eu tenho lidado com os meus problemas. Eu sou realmente uma vítima? Eu me sinto culpada por tudo que não deu certo? Porque quando eu fico presa nisso, gente, a minha mente ela não quer fluir, porque ela se acomoda ali, ela já pensa, não vai dar certo, não vou conseguir mudar. E aí você vai ficando ali, ó, empurrando com a barriga, pensando, ou culpando os outros, uma criticidade muito grande, ou procurando justificativas o tempo inteiro, desculpas, histórias, para não sair daquela circunstância. Então a gente fala muito da autorresponsabilidade quando eu falo de produtividade. Então, para mim, a produtividade acontecer, eu tenho que entender que eu sou autorresponsável, tá? Então, toda pessoa que vive se vitimizando demais, culpando, se sabotando, o estresse, dizendo, mas todo mundo vive estressado. Presta atenção. Cheio de estímulos, com muitas necessidades. É verdade. Mas ao ponto que isso te torna uma pessoa disfuncional, isso já não é saudável. Nós estamos falando do que é saudável, tá? Do que é funcional, ok? O nosso cérebro lida com pressão o tempo inteiro, faz parte do nosso dia a dia, né? O ser humano ele tem essa necessidade, é a necessidade de vida. Eu vou ter que fazer algo para eu me manter vivo.
E aí o que eu faço? Então, tem ônus e bônus nessa história, mas no entanto, quando eu começo a me sabotar e ficar nesse lugar para poder eu não me mobilizar, poxa vida, meu marido não dá certo, meus filhos não me ajudam, isso não acontece, o que acontece? As coisas vão ficando para trás. É isso aí, Noemi. É a gente ficar atento, né? Eu não posso me pegar aquilo que não dá certo, assim, pegar como se fosse um bichinho de estimação, porque isso vai me sabotar a minha produtividade. E eu aproveito para convidar, viu, gente? Dia 18 de março, ali no Palácio do Catete, ali no centro, perto da Praça da Polícia, a gente vai fazer um treinamento incrível chamado Poder da Autorresponsabilidade. E tem até chave, viu? Chave para você, depois eu mostro no próximo encontro, para você anotar o que eu realmente tomo de decisão para mudar a minha vida. E às vezes as decisões não precisam ser grandiosas, não. São pequenas ações. Se não tá bom no financeiro, vamos colocar uma lupa lá. Qual é a decisão que eu tomo? Porque a produtividade, ela é em várias áreas. Ela é no teu financeiro. Essa produtividade tem a ver com a tua saúde. Ela tem a ver com o teu profissional. Então a coisa realmente não anda. Obrigada aí, Jones. Agora quero que você vá no Poder da Autorresponsabilidade, viu? Vai ser dia 18 de março. Ele é incrível, um treinamento fantástico, em que você vai entender o que tá te prendendo, né? E entender que você tem muito poder. Poder realmente de mudar, inclusive de ser mais produtivo. E sair da autossabotagem que minimiza a tua produtividade. Ok? É isso aí, Valéria. Eu vou te aguardar. Obrigada. A Valéria tá sempre com a gente. É uma crescente. Inclusive, viu, Valéria? Teu depoimento tá lá conosco, tá aí no meu feed, porque é incrível toda essa capacitação, todo esse empenho que você fez para mudar, né? E é isso que você tá falando, viu, Wellington? Boa noite, meu amor. É colocar uma lupa em cada área da tua vida. Aonde eu não estou sendo produtivo, está faltando autorresponsabilidade. Por quê? Se eu não estou tendo resultados ali na minha área profissional, aí olha lá, o que eu estou fazendo? Ah, eu não estou equilibrando as minhas contas. Olha, eu não estou buscando alternativas de melhoria. Como é que eu estou fazendo isso? Né? Então, a partir do momento que eu vou pegando poxa, os meus problemas, eu não consigo ser produtiva, eu não consigo arrumar tempo para dar atenção para minha família. Coloco uma lupa ali. O que está faltando? Autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que eu coloco uma lupa e observo cada pilar da minha vida, com certeza isso anda. Tá certo, eu entendo, Suzete. A Suzete está falando que ela tem altos e baixos. Como é que ela vai fazer para permanecer focada, né? Então, o foco, gente, foco, associa logo. Foco é diretamente associado à emoção, certo? Então, eu foco naquilo que eu mandei dizer para o meu cérebro que é importante. Então, é muito importante, viu, Suzete? Anota o que você quer ser produtivo nesse dia, que faz importância para você. Cola, lê, se imagina, trabalha isso fortemente. Por quê? Fala com todo mundo que está em tua volta sobre a tua meta, sobre o que é importante para você. Cria esse ambiente para que tudo flua, para que a tua produtividade aconteça. E a autorresponsabilidade, porque pode ter filho, pode ter esposo, pode ter trabalho. Quem realmente faz a mudança é você. Obrigada, Rose. A Rose vai estar lá com a gente no Poder da Autorresponsabilidade. É isso aí. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as chaves vão mudar. Gente, foi um dos treinamentos. O Poder da Ação, mas o Autorresponsabilidade, viu, Silva? Ele mudou muito mais ainda a minha visão. Porque o Poder da Ação, ele te impulsiona e te faz enxergar as possibilidades. E o Autorresponsabilidade, ele vai lá, coloca uma lupa específica em cada área que precisa mudar. E isso é um poder, gente. Você se sente tão empoderado quando você consegue enxergar isso de fato. Entender que está na tua mão é fantástico, tá? Então vai fazer toda a diferença, tá? Aonde nós focamos. Obrigada, Suzane.
expande, viu, Suzane? Vou te esperar aqui dia 18 de março. Vai ser o dia inteiro, vai ser um único dia, de 9 às 19, no Palácio do Catete, um palácio lindo, local lindo, com toda uma estrutura, um material maravilhoso para fazer o curso O Poder da Autorresponsabilidade. Então, assim, a coisa acontece demais porque nós podemos alcançar. É isso mesmo, Silva, eu tenho notícias maravilhosas, o tanto que também você, quanto que você progrediu, quanto que você é uma pessoa muito melhor. E eu quero você lá no Autorresponsabilidade, viu? A tua gestão, já tive informações que você cresceu grandemente e você buscou. E eu acredito que um curso, gente, não é só você buscar, é você ser produtivo naquilo, é você colocar em prática. E o Silva fez muito isso. Fechado? Então faz muita diferença. Alfredo, boa noite. Guilherme, boa noite. Nós estamos já quase no finalzinho da nossa live de produtividade, falando para cada um de vocês que a nossa produtividade ela é maximizada pelo ambiente que nós estamos e principalmente pelas nossas metas, ok? E aí o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar olhando, eu tenho que escrever o que eu quero para o meu dia. Escreve, gente, um papel. E se você é do tipo que perde o foco rápido, o que é que você vai fazer? Quando você está estudando, ou se você não começa a estudar, fazer uma coisa e fazer outra, anota a ideia que veio, depois você resolve. Lembra que é um passo por vez. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, tá? Então, isso aí realmente faz muita, muita diferença, tá? E essa semana, eu vou já verificar quando a gente vai estar falando de autossabotagem em detalhes. Quais são os principais tipos de autossabotagem e, principalmente, o que é que eu posso fazer para me blindar da autossabotagem, que interfere diretamente na minha produtividade. Quanto menor a minha autoestima, maior é a minha autossabotagem. E aí eu assumo muito esse papel de vítima. E é tudo inconsciente, viu, gente? Não é pensado, eu quero ser vítima. Não. Você vai tendo comportamentos, vai achando aquilo muito normal e vai vivendo aquilo. Então a decisão é, não está funcionando? Autorresponsabilidade. O que que eu vou fazer para mudar? Porque sou eu que me coloquei nisso, sou eu que vou mudar. Entende? Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar nesse treinamento. Por quê? Porque lá nós vamos trabalhar ferramentas, em cima de cada condição. E você vai ter uma chave, tá? Uma chave para você se guiar e entender que tem que abrir a porta desse coração, dessa mente, para ser mais produtivo, para ter metas realizáveis e para alcançar o que você merece em qualquer área da tua vida, até mesmo na espiritual. Porque às vezes a gente tem ali, mas a gente não sente a fé tocando. Por quê? Porque a gente vive de uma forma mediana esse pilar. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso me blindar. É isso mesmo, Suzete. Porque, na verdade, o que tem acontecido possivelmente com você é a autossabotagem, ela que não te deixa ser produtiva. E eu vou estar fazendo essa semana, eu vou organizar para fazer uma live sobre autossabotagem. Tá bom? Porque a autossabotagem, ela é destrutiva mesmo. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que desafiar meus pensamentos. Quando vem um pensamento ruim, eu já coloco um outro e falo assim, olha, sai daqui, tu não me pertence, eu quero mais que isso. Hoje eu decidi fazer aquela listinha, o que eu quero fazer. E a gente vai estar dia 18 de março, viu, Wellington? Com uma turma linda acompanhando e com você lá conosco, com certeza, apoiando e também contribuindo com esse curso, esse treinamento que ele é fantástico, uma imersão de 10 horas, fantástica, que realmente dá mais um passo. É isso que a Valéria falou, olha, eu não paro de investir em mim. É isso que vai fazer a diferença, não para de investir em você. Autoconhecimento, gente, é fundamental para você se blindar, para você se fortalecer. Porque onde eu sei que está frágil, o que é que eu faço? Eu já entendo que eu tenho que me afastar daquela condição que me tira a minha produtividade e me rebaixa, tá? Então, vou logo colocar rapidinho para encerrar, que a gente está fechando já aqui, alguns passos que vão fazer a diferença aí para que eu realmente seja mais produtiva, tá? Então, vamos lá, o primeiro passo, olha só, tá anotadinho aqui, vamos lá. Primeiro passo,
para cada coisa ruim que algum amigo da empresa, que alguém da tua casa, que alguém da família comunica, você vai dizer uma coisa boa, fortalecedora e animadora, para mudar a comunicação do fracasso para o sucesso, ok? Então vamos de novo aí? Primeiro passo para fazer uma blindagem forte para que você consiga se manter produtivo, para que você se sinta mais fortalecido, mais focado. Primeiro passo, quando alguém no seu ambiente ou alguma situação no seu ambiente comunicar coisas ruins, para cada coisa ruim que uma pessoa comunicar, você vai dizer uma coisa boa, fortalecedora. Ok? Primeiro passo. Vamos lá. Segundo passo. Gente, pessoas negativas, elas também nos puxam para baixo. E elas aumentam até a nossa preguiça, tá? Porque a gente fica desanimado, desacreditado. Então, qual é o segundo passo? Temporalidade e espacialidade. Fique o menos tempo possível com pessoas negativas e mantenha um espaço, tá? Para que a coisa aconteça. Então, o primeiro passo, a cada coisa ruim que você ouviu, fale algo bom, fortalecedor. Então, isso vai te manter alinhada na tua produtividade. Segundo passo, manter-se, né, para se livrar de pessoas negativas, temporalidade e espacialidade, tá? Então, eu tenho que ver quanto tempo do meu dia eu realmente gasto com coisas que não agregam, com pessoas que não são positivas, tá? Então, é isso aí. Obrigada, Poliana, Sandra. Para cada coisa ruim que me acontecer no dia que alguém falar que baixa a minha autoestima, que baixa o meu rendimento, eu vou falar algo bom, fortalecedor. A segunda dica é manter temporalidade e espacialidade de pessoas que são tóxicas, tá? Eu tenho que ter o espaço e ficar o menos tempo possível. Isso também vai fazer muita diferença. Lisandra, como assim? A nossa produtividade, ela tem a ver com a minha motivação, certo? Só para lembrar. Então, se eu estou num ambiente ou com pessoas que me desmotivam, eu vou perder mais facilmente a minha produtividade. Então, eu estou ensinando como você vai se blindar. Vamos para o terceiro passo, tá? Limitar. Definir um tempo específico para as redes sociais, tá bom? Ou para aquilo ali que te tira, ou para a TV, ou para as séries. Eu não vou mentir para vocês, gente. Você começa a assistir uma série e você não quer parar. E o tempo que você tem um pouquinho livre, que você poderia parar para fazer suas contas, para investir em algo para você, você já fica se coçando, se corroendo para ir para a série. Então eu tenho evitado assistir séries. Eu vejo o tema, parece que é legal, eu falo, não vou nem começar. Porque quando você começa a se sabotar e querer continuar ali. Então, dê um limite, tá? Dá um tempo específico para as redes, para a TV. Isso aí vai te dar resultados grandiosos, ok? E uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? É sempre procurar ficar atenta, escrever quais são as 5 pessoas que eu vejo que são produtivas próximo de mim, ou que eu admiro da mídia, não sei. 5 pessoas. E sempre mentalizar, porque se eu tenho admiração por elas, é porque tem algo dentro de mim que também está muito próximo delas, e eu preciso fazer isso acontecer, tá? Então, liste essas pessoas, ainda está dentro do terceiro passo, né? Listar 5 pessoas que têm características de produtividade que você admire. Isso vai fazer com que você queira, né, se comparar. Se é para se comparar, se compare com algo bom, não com algo negativo, porque isso realmente atrapalha, tá bom? Então, lembrar que quando o assunto é foco, ele está diretamente para elevar a tua produtividade. Então, olha o que a Suzete falou, eu me perco o foco, e aí interfere na minha produtividade. Então, eu tenho que fazer uma listinha do que eu vou fazer e realizar. Cada vez que eu realizo, terminei meu dia, cliquei, nossa, consegui isso, eu faço isso. Olha, gente, o que acontece, as coisas andam. Inclusive, tem até uma frase aqui que eu colei, olha aqui, que eu colei aqui no meu mural, justamente para eu ler quando eu começo a me perder. Olha só. Quem tem foco sabe dizer não.
Quem tem sabedoria sabe dizer não. Quem sabe o que quer sabe dizer não. Se você tem dificuldade de dizer não, você ainda não tem nem foco, não tem sabedoria e não sabe o que quer. E aí vai ficar muito difícil ser produtivo, porque as coisas são feitas ao léu. Faz sentido aí, gente, o que eu falei? Faz sentido? Então vamos ficar atentos a isso e lembrar que eu preciso ter o quê? Persistência. Se acontecer de cair, eu fiz uma meta para mim, eu não consegui seguir, não desiste. Amanhã procura fazer e celebre porque você deu conta, tá? Então, o foco tem que saber dizer não também para algumas coisas que te tiram, para as distrações que te tiram do caminho, certo? Ok, obrigada. A Suzete está dizendo que fez total sentido. Ok. Gente, tá funcionando para vocês? Esse assunto ele é muito extenso. Hoje eu só trouxe, apesar que as anotações aqui são gigantes, né? E algo que vai fazer você ficar muito, 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 muito produtivo é você fazer o seu mural da vida extraordinária, fazer igual a minha amiga Sandra, que eu morri de rir e eu achei fantástica a ideia. Ela colou o mural no teto, ela colou tudo aquilo que ela quer, que é o objetivo. Então ela dorme, ela olha e mentaliza para que aquilo ali se aproxime. E é isso mesmo, viu, Priscila? Dizer não para tudo aquilo que te distancia do teu objetivo, tá? Em todas as áreas. Fechado? Então, termino por aqui, convidando vocês. Eu vou fazer uma live de autossabotagem, que eu sei que é um assunto que pesa muito, a gente vai já providenciar. Na quinta-feira tem uma live, a minha convidada ela é fantástica, ela é psicóloga, ela é trainer, ela é pastora, é uma pessoa incrível, que é a Dariana, da Febracis, e ela vai estar com a gente, falando, gente, justamente desse tornar-se, né? Ela venceu tantas barreiras, tantas dificuldades, e como ela conseguiu focar, né? Qual foi a chave que ela virou na vida dela, que fez ela sair de um estado de pouca produtividade, poucos resultados, para alavancar uma carreira linda, com muitos bons resultados, e com plantio, com pastoreio muito lindo, que ela trabalha a vida dela e que ela busca o melhor, tá bom? Quinta-feira, 19h30. E eu vou marcar com vocês para a gente fazer uma live sobre autossabotagem, tá bom? Ainda essa semana. Semana que vem tem mais live, vai ser uma semana cheia de lives para você avançar e aproveitar um pouquinho desse conhecimento, ok? Muito obrigado, muito boa noite. Olha só, vai lá no meu direct, quer saber mais informações? O preço tá muito legal no primeiro lote e foram muitas inscrições, então aproveita, a gente reservou para o primeiro lote um valor bem extraordinário em relação ao que a gente faz realmente para dar oportunidade para mais pessoas crescerem, mais se desenvolverem, tá bom? Então quer saber mais? Entra lá no meu Instagram, eu vou deixar o telefone, faz no meu WhatsApp, dá uma entrada, a minha equipe entra em contato e com certeza, gente, busca ser mais produtivo, porque a frustração, ela nos impede com certeza de ser mais felizes. Muito, muito obrigada. Obrigada, Ju, tô contando com você lá também. Um abraço e boa noite, gente. Muito obrigada por hoje.